Olá, eu sou a Liane, mãe do Andrés, e eu trouxe hoje um assunto que causa dúvida em muitas mães, que é a história da dieta. Fazer ou não fazer a dieta? Eu confesso pra vocês que eu era daquelas do contra, que achava que nada a ver. Hoje eu tenho lá minhas dúvidas depois que eu comecei a estudar alguns fatores. Eu trouxe aqui a Esther Santana, que vai tirar todas as dúvidas da gente, ou pelo menos algumas delas. Meu nome é Esther Santana, sou nutricionista materno-infantil, tenho pós-graduação em nutrição materno-infantil, tenho curso de modulação intestinal, faço aperfeiçoamento em pediatria na Uniluz e eu trabalho com crianças que têm seletividade, autista, TDAH, crianças de uma forma geral e adolescentes. Fala-se muito em cortar glúten, cortar caseína, cortar açúcar, cortar chocolate, e aí muitas mães não sabem do que se trata. O que é glúten? O que é caseína? O que são essas coisas? Então, a caseína é a proteína, né? São várias proteínas que estão presentes no leite. A lactose é o açúcar presente no leite, tá? Então, a caseína é a proteína. Então, as pessoas que têm alergia à caseína têm alergia à proteína do leite. Então, quem tem intolerância à lactose, tem intolerância, tem algum problema na quebra do açúcar do leite. A gente tem tido muitos relatos, muitos diagnósticos de intolerância à lactose ou alergia ao leite, né? Então tem a questão da alergia à caseína, a proteína do leite. Eu, Esther, particularmente, acho que o leite de hoje da caixinha, o jeito que ele, assim, como que está essa vaca? A vaca que pastava, hoje em dia ela é confinada e come uma ração contaminada, né? Um trigo que está contaminado com toxinas. E aí essa vaquinha vai produzir um leite, qual é a qualidade desse leite? Aí esse leite vai para a caixinha que fica meses na prateleira. Quais são os aditivos que são colocados dentro desse leite? Qual é o teor, qual é a quantidade de leite que tem dentro dessa caixinha? Até fazendo aqui um parecer, quando a gente compra aquele, quando eu era pequena, né, gosto sabor de infância, eu falo, aquele do saquinho, 3 dias já estragou. 3 dias já estragou, tinha que ferver. O outro eu abro no friozinho, até como eu tomo muito leite, né, aí eu acabo nem colocando na geladeira e não estraga. Não estraga. Na alergia, você tem alergia a um certo alimento. Então, às vezes, uma quantidade mínima desse alimento vai causar uma reação na pessoa que comeu. Então, a alergia costuma dar dermatite atópica, vai dar vermelhidão. Então, em muitos casos, pode causar fechamento da glote, né? É mais perigoso, né? É inchaço, então é muito perigoso. Então a pessoa não pode consumir de jeito nenhum. A alergia, ela costuma apresentar assim, entre minutos e horas após o consumo desse alimento. E aí são esses alguns dos sintomas. Agora, a intolerância não. Então, eu consumi o leite, eu sou intolerante. Então, qual foi a quantidade que eu consumi? Então, dependendo, tem gente que fala assim, eu tomo meio copinho de leite, não me acontece nada. Mas se eu tomo um copo cheio, aí já estufa. E se eu tomo leite, não apresento. Mas se eu como um queijo, que ele é mais concentrado, eu vou apresentar alguns sintomas. Aí costuma ser distensão abdominal, diarreia, então diarreia aguda. Então, da alergia, a gente já vai ter na pele, você vai ver na pele os sintomas. Da intolerância costuma ser o quê? Inchaço, e é menos grave abdominal, também, mais menos desconforto, grave. Mais desconforto, isso. Entendi. Para substituir, né? Vamos substituir então. O que a gente substitui pelo trigo, né? Que nem até aveia. Eu achei que a aveia não fazia parte da família. E leite, né? Porque assim, é difícil alguma coisa para substituir o leite. Como que a gente faz? Qual é essa luta? Hoje em dia o mercado tem crescido, né, na questão de variedade de farinhas que podem substituir o trigo. Então, nós temos farinhas de oleaginosas, então farinhas de amêndoa, farinha de castanha, farinhas de arroz,
Na questão do leite, nós temos bebidas vegetais, então nós temos de coco, aveia, arroz, castanha, amêndoa. Isso tudo vai depender na hora da escolha da aceitabilidade da criança, do adulto, do adolescente, do poder aquisitivo também, que conta pelo preço das farinhas. As de oleaginosas são mais caras, a de arroz é mais barata. Tem que ler sempre o rótulo para ver se tem acréscimo de algum aditivo. Então, o que a gente aconselha? No caso do leite, substituir por bebidas vegetais que podem ser feitas em casa, e as que a gente compra nos comércios, elas costumam ser fortificadas em cálcio. Então, em alguns casos, a gente pede para que compre essa bebida, sempre lendo o rótulo também, por conta da fortificação. Em casa fica mais barato. E quando fala leite, que nem tem leite de coco, que eu vi que tem leite de amêndoas e tal, mas eles têm conservantes, os de mercado, Eles têm conservantes, então é importante ler o rótulo. Tem algumas marcas específicas que tem o mínimo de conservante possível. Agora, se a gente fizer em casa, a gente não vai ter a questão dos conservantes. Tá. Só que aí não tem o cálcio adicionado para fortificar tem umas essa farmácias bebida. de nome em Santos que vendem. São esses os lugares melhores de se comprar ou não necessariamente? Não necessariamente. Tem que tomar cuidado com a questão do armazenamento, senão vai acabar criando fungos e bactérias, que aí vai causar uma reação alérgica em quem for consumir. Questão da validade, se eles deixam o produto terminar para abastecer ou se colocam um produto novo com um produto antigo. Então, de repente, nesse caso, é melhor comprar no supermercado, por exemplo, que são de marcas mais conhecidas, que acabam tendo um padrão de qualidade mais controlado. Mais controlado, um padrão mais controlado, e aí eleva um pouquinho o custo. Fala-se muito do açúcar, né? Que o açúcar agita. Então, isso é muito importante. Tudo que a gente está falando aqui vale para todas as crianças, tal. Mas no caso do autismo, a gente tem aí uma potencialidade que daqui a pouco a Esther vai falar um pouquinho mais. E fala-se muito de evitar açúcar para autista. E o que a gente pode substituir então, o açúcar? A gente pede, quando eu faço algumas alterações, até de achocolatado para as crianças, eu falo para a mãe começar com 50%, para a criança não sentir. Se não se adaptar com 50%, a gente começa com 35% de cacau. Depois a gente vai para 50% até chegar nos 70%. Por quê? Porque os 70%, quando você vai ler o rótulo, não contém açúcar. Suco de caixinha. É tão ruim assim, sabe? Maguari, aquele maguari que a gente compra. De caixinha eu acho que deve ser o pior. Mas, por exemplo, aquele maguari que a gente compra e mistura, assim, eles são, assim, extremamente péssimos e esquece que eles existem? Ou, de vez em quando, beleza, dá pra tudo bem, né? Enfim. Suco é uma grande polêmica. Então, primeiro, qual é a escala? Fruta. A fruta, para você ter o consumo da fibra, então vamos dar um exemplo. A laranja, você vai consumir a laranja com bagaço, que vai ter a fibra do bagaço. Então, primeiro a fruta. Depois o suco de fruta. Para a criança, a gente pede uma diluição com água para não ficar muito concentrado. Depois do suco de fruta, polpa. Sempre lendo o rótulo, tá? Então, se é polpa, tem que estar só fruta. Então, se é polpa de morango, tem que estar só o morango descrito no rótulo. Aí passou polpa ou frutas congeladas, que também tem frutas congeladas que a gente pode bater no liquidificador. Depois da polpa, os sucos integrais, que também precisa ler o rótulo. Então, se é suco integral de laranja, o único ingrediente que tem que ter é laranja. São os da garrafinha? Os da garrafinha, tanto de vidro e os de laranja, tem alguns já saindo, tem de maçã, laranja, uva. Leia sempre o rótulo, porque tem uns que se dizem integral e não são. Tem vários conservantes, então eles colocam alguns aditivos dentro desse produto. Então você vai ler, se tiver escrito só laranja, compra, só uva, compra. Aí, o concentrado precisa ler o rótulo. Mas eu acho o concentrado menos pior, vamos colocar assim, do que o de caixinha. Qual é o problema do de caixinha? Não é o problema ser de caixinha. Tem os de caixinha bom, mas você tem que ler o que tem nos ingredientes. Então, a maioria, o primeiro ingrediente é açúcar. Açúcar, aí depois vem a fruta, ou vem um mix, eles colocam um mix de sabores.
Aí eles enchem de aromatizante, eles enchem de aromatizantes para dar cheiro, eles colocam aditivos para dar sabor. Quando você vai ver, só tem aditivo. Porque eu tô falando, o de pó... Esquece. Né? Esquece. De pó, não, isso daí também é o mínimo. O de pó a gente deixa lá embaixo. E os de caixinha também. Tem uns que tem quase nada de polpa, do suco da fruta. Você vai ler, tem, vamos colocar, vai 30%, 40%. E o restante é o quê? Açúcar e aditivos que eles colocam. O suco de soja, ele poderia substituir o leite? Ele é muito vilão ou ele é um bonzinho aí dessa história? Eu não recomendo eles, né? Assim como muitos médicos e muitas nutricionistas. Ele tem um preço mais acessível quando a gente vai fazer a troca, né? Então a criança não toma leite, então acaba sendo a primeira opção soja. Só que hoje nós temos opções no mercado de aveia e arroz, que são melhores. E a questão da soja é uma questão hormonal. Então é por isso que eu não recomendo. Então no nosso corpo, ela acaba confundindo os nossos hormônios. Porque se a gente for lembrar um tempo atrás, a soja era um boom. Então ela era usada para reposição hormonal em mulheres na fase da menopausa. Então um alimento que é utilizado para reposição hormonal, eu vou estar dando esses hormônios para as crianças, meninos e meninas. E aí o que ele vai fazer dentro do corpo? Vai fazer uma confusão, porque se um hormônio está sendo produzido adequadamente e eu estou colocando aquele hormônio, ou ele vai ficar em excesso, ou se eu não estou produzindo, o meu corpo vai ver que ele está entrando e não vai produzir, e aí a gente começa um problema, né? Numa questão hormonal. Então, eu não recomendo. Falando sobre autismo, a maioria das mães tem bastante problema em relação à seletividade alimentar. E aí, quando a gente fala de substituição, de troca, de alimentação, dá um desespero danado, né? Existe alguma técnica que a gente pode tentar? Porque assim, não adianta falar troca, não vai conseguir trocar. Qual a dica que você dá para tentar? Então, essa questão da seletividade está sendo muito grande, tanto no consultório quanto a gente está vendo fora. As mães têm relatado muita dificuldade com as crianças em comer, principalmente alimentos saudáveis. Então tem criança que chega só comendo batata frita, tem criança que come só arroz e farofa, aí tem criança que aceita um franguinho ou um peixinho. E aí o que acontece? Tentar pensar em que momento que começou essa seletividade. E por que começou? Porque tem mães que relatam que a criança comia e aí em um determinado momento a criança parou de comer. Aí o que acontece? As crianças que têm o autismo, elas têm uma deficiência das enzimas, principalmente de proteínas, né? Então, assim, elas têm dificuldade em quebrar essas proteínas. Por quê? Porque elas têm uma deficiência de enzima. Então, eu vou dar um exemplo. No prato tem legumes e carne. Aí a criança, ela tem uma dificuldade em digerir essa proteína. Aí ela passou mal, ela vomitou, aquela proteína deu estufamento. Aí, o que a criança vai associar? Os legumes à carne. Aí ela para de comer os legumes e para de comer a carne. Por quê? Porque aquilo no consciente dela, né, aquilo deu um mal-estar. Então não é legal, então ela acabou excluindo todos os alimentos. O que eu peço para as mães? Levar as crianças para perto dos alimentos. Nunca coloque no prato da criança se ela não aceitar. Então você vai trabalhando. Então assim, eu tenho um prato, ele come farofa com arroz, ele come só batata frita. Então eu vou começar por que alimento? Se ela só come batata frita, a batata do palitinho, eu vou tentar começar com preparações de batata. Então eu vou tentar uma batata cozida, eu vou tentar um purê de batata da mesma cor e do mesmo grupo. Eu posso tentar uma mandioca que tem mais ou menos a mesma cor. Eu posso fazer um purê de batata com mandioquinha.
E aí eu vou tentando introduzir novos alimentos nessa alimentação. Nunca colocar no prato se a criança não aceitar. Então você vai colocar, aqui tem um prato da criança, eu vou colocar o novo alimento fora do prato, num pratinho separado, na mesa. Então você pode ir conversando durante a semana. Ó, filho, essa semana vamos tentar comer uma batatinha cozida? E aí você vai conversando, você vai mostrando, vai falando do alimento e deixa num potinho, num pratinho separado na mesa. Se a criança falar não, você não vai colocar. E você vai tentando dessa maneira. Daí vem a importância da alimentação da família. A gente é o exemplo da criança. Então, se eu como salada, meu filho vai comer salada. Se ele não apresentar alguma seletividade, alguma dificuldade alimentar. Mas se eu estou comendo salada, desde pequenininho, meu filho vê que eu como salada, que a gente come na mesa, entendeu? Que eu falo da comida, olha o arroz, olha o feijão, olha o frango, que gostoso. Aí ele vai ter um exemplo. Agora, eu não como, eu coloco essa criança sozinha na mesa, de frente para um prato. É um ambiente, às vezes, estressante. É briga, é televisão alta, é aquela gritaria. Celular na mão. É celular na mão. Aí a mãe tá com pressa, porque tem que dar comida pra criança, porque tem uma terapia, porque tem que ir pro médico, porque tem que levar na escola. Você tá falando de mim, é isso? Você tem. Acho que de mim e da gente, né, meninas? E aí o que acontece? Aquele ambiente não é legal para refeição. Então a criança às vezes não vai comer. Mas é muito importante a gente trabalhar isso, o dia a dia da criança. Requer muita paciência, muita paciência da mãe. Tudo, mas a gente sabe que a gente consegue melhorar. Então eu tenho casos de pacientes que em abril eu comecei questão da culinária, e em outubro a criança experimentou o primeiro omelete que ele fez. Uma grande vitória. Uma né? grande vitória, um omelete que tinha couve, que tinha tomate, experimentou um pedacinho, devolveu, não quis o omelete todo, ok, pra mim já foi uma vitória. Não, pra gente que é mãe de autista, a gente super entende isso. Então, aproveitando ainda falando de seletividade, eu conheço várias mães que, o meu filho mais ou menos, ele é seletivo, mas come o que é necessário. Mas tem uns que comem só batata frita, que só toma leite. E nesses casos que falta nutriente, óbvio, né? Não precisa nem ser estudiosa para saber. Existe algum tipo de suplementação que a gente pode usar para tentar preencher, né? Essa falta de vitaminas e minerais? Na nutrição, a gente trabalha com o alimento. Então, eu como nutricionista dou prioridade pro alimento. Caso esse paciente não esteja consumindo, então eu preciso de um diagnóstico do médico, eu preciso de exames laboratoriais para ver quais são as deficiências desse paciente, e aí eu vou trabalhar com a suplementação individual para cada criança, tá? Tem algumas suplementações que a gente faz de uma maneira geral e tem algumas que são específicas. Então, se eu vou suplementar, eu vou ver o que está deficiente. Mas eu sempre vou tentar acrescentar algo para enriquecer essa alimentação. Então, eu vou dar um exemplo. A criança só come farofa com arroz. Então, o que eu vou fazer? Um mix de farinhas que tem uma quantidade adequada de proteína e fibras e adicionar nessa alimentação. Então, eu dou uma receitinha para mãe de farofa, uma farofa enriquecida, e aí a mãe vai fazer esse mix para a criança consumir. Então, eu posso entrar com uma levedura também, que vai ajudar com fibras e proteínas. E nesse meio tempo, né, assim, de adaptação, a gente entra com a suplementação. Então, a gente costuma suplementar ômega 3 para a questão cognitiva da criança, mega DHA, vitamina D, em muitos casos a gente precisa suplementar, porque a vitamina D é baixa. Então, probióticos vai depender do quadro do paciente, o que ele vai apresentar para mim. E aí a gente vai fazendo toda a suplementação para essa criança. Ferro, cálcio, né? Tem crianças que só tomam água, porque tem muitos que tomam leite, mas tem uns que só tomam água. Então, a gente tem todo esse cuidado. E é importante ressaltar que essa história de que a vitamina não tem problema, pode dar à vontade, não é real. Porque nem toda vitamina o nosso corpo elimina, não é isso? O que acontece com as vitaminas? Cada indivíduo
precisa de uma quantidade. Então, por isso que a gente precisa de um diagnóstico e dos exames laboratoriais, para eu saber o quanto que eu vou suplementar, o quanto que aquela pessoa está precisando. E aí, o que acontece? Vai na farmácia, compra um polivitamínico que tem uma quantidade que não é individual, então é uma quantidade padrão que eles colocam, e aí você coloca para dentro. E assim, às vezes o corpo tá em excesso com alguma vitamina ou alguma vitamina tá boa. E aí você tá sobrecarregando, você tá dando uma sobrecarga de vitaminas. E aí o corpo vai acabar eliminando. Mas por que que a gente vai sobrecarregar esse fígado, vai sobrecarregar o nosso corpo se não é necessário? Então por isso que precisa ser individualizado. Tem alguns polivitamínicos muito bons, mas precisa ser prescrito pelo médico. Precisa ter uma recomendação de um profissional da saúde, de acordo com o que você vai apresentar nos seus exames. Algumas crianças, meu filho, por exemplo, não bebe assim absolutamente nada de água, mas assim, nem uma gota. Criança, o que eu faço? Ela não vai... Quando você coloca no suco, lógico, você vai hidratar, né? Mas o correto é você tomar água. Então, qual é a minha dica? Crianças que não consomem água de jeito nenhum. Tentar molhar um algodão, colocar na boca com uma colherzinha. Então, tentar uma colherzinha que ele goste de um personagem. Vamos tomar uma colherzinha de água, que nem a gente começa com leite materno. Aí você pode fazer o quê? Comprar um canudinho, colocar no copo e fazer ele tomar no canudinho. E saborizar a água. Então, assim, espremer um pouquinho de limão, colocar umas rodelas de laranja. Então, deixar uma água na geladeira ou fora da geladeira com umas rodelas de frutas, rodelas de maracujá. E aí, é o que a gente chama de água saborizada. Se a água tiver um sabor, ele vai aceitar mais fácil. Então, antes do suco, tenta água saborizada. Então, pode cortar morango, pode cortar abacaxi e deixa naquela água pra água pegar o sabor. Ai, gente, eu acho que é isso. Deu pra tirar algumas dúvidas, né? Eu espero que tenha ajudado vocês. Quem era contra a dieta, como eu espero que analise melhor e repense em alguns fatores, né? E assim, caso você opte pela dieta, aí vem uma outra pergunta. Eu preciso ser rígida porque o que acontece no nosso caso de mãe de autista? A gente já tem tantos dramas, né? Tantas lutas. E aí se você opta pela dieta e fica naquela neurose de, ai meu Deus, ele comeu uma gota, ele tomou uma gota de leite, ou então ele comeu um farelo de pão e aí ele vai ficar agitado. E, enfim, é isso ou a gente pode fazer uma coisa mais leve, tipo, fazer no dia a dia, mas se escorregar tudo bem, assim, faz efeito? Eu falo que tudo na vida é questão de equilíbrio. Então, tanto produto para criança, então a gente tem que ter mais flexibilidade. Então, eu falo assim, às vezes, para os pacientes, de segunda a sexta, a gente vai seguir aqui, o plano alimentar. E aí você vai escolher um dia do final de semana, uma refeição do final de semana, para poder comer um alimento que você goste muito. Porque eu nunca excluo todos os alimentos. A gente vai diminuindo a quantidade. Então, se você toma um copo de coca, você vai tomar o quê? Meio copo. Eu vou começar o quê? Tomando meio copo de refrigerante. Se eu como um pacote de bolacha, corta esse pacote no meio. E aí eu vou comer o quê? Meio pacote de biscoito. Gente, é isso. Eu espero muito mesmo que tenha ajudado vocês. Pra mim ajudou bastante. E o que eu entendi é que assim, existe o nome dieta, mas a gente tem que levar em conta que não é uma dieta. Porque dieta é aquela que você faz e para e fica chato e você vai desistir. Eu acho que o nome correto é reeducação alimentar, né? É você reaprender a comer as coisas da forma certa, mas tentar sofrer o mínimo possível, né, Esther? Sim. É isso. Gente, obrigada, Esther. Foi a muito você. legal, esclarecedor, foi ótimo. Eu vou colocar aqui, o contato da Esther, caso vocês queiram ligar para ela. Nós somos de Santos, tá? E ela tá à disposição e super entende de crianças no geral e também crianças com autismo. Muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu estou à disposição. Tá bom? Beijo.